dia! Sexta-feira, sextou. Nossa, que alegria, né? Sexta-feira. Eu nunca imaginei que eu ia ter essa alegria de, nossa, sexta-feira, acabou a semana. Mas com muita energia, né? Bom dia, Helenice, querida. Bom dia. Estamos há 221 dias lendo o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão. Estamos no capítulo 12 e lendo hoje o verso 6. Né? E hoje Salomão vai falar do tempo. Se o nosso problema não fosse falta de tempo, o que a gente faria, né? Mas a gente, na realidade, o problema é falta de tempo, né? A gente age como se não fosse falta, se a gente não tivesse falta de tempo, a gente age como se a gente pudesse voltar no tempo, voltar e arrumar e consertar e mudar o que aconteceu lá atrás. A gente não dá para corrigir depois. Simone linda, bom dia, minha querida, bom dia. Não tem outra chance para fazer as coisas que a gente faz. A chance que a gente tem para fazer alguma coisa é agora. Então, não fez, acabou, não tem mais. A vida vai acontecendo devagarzinho e aquilo que a gente não vive fica lá atrás, né? Então, é isso que o rei Salomão vai falar hoje. Ele vai entrar num ponto muito profundo. Um momento, hoje foi duro. Eu consegui transformar, mas olha, foi duro. Porque ele vai falar do momento que algo se rompe. Não tem. Rompeu. Muito mais importante que isso. Ele está dizendo assim, o que você tem que viver antes disso acontecer. O que ele está dizendo assim, vai romper, vai acabar. Mas o que você pode fazer antes disso, né? O que você pode aproveitar? O que você pode viver? Vamos ao verso? Eu vou ler. Diz assim, antes que se rompa o cordão de prata, antes que se rompa o cordão de pratas e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Tragédia grega, não é nem grega, é anterior aos gregos. Tragédia salomônica. Então, antes, ele começa com antes, né? Então, ele vem descrevendo todo o processo de enfraquecimento do nosso corpo, fechamento para a vida, né? Que a vida vai se fechando, a diminuição da nossa vitalidade, né? Então, agora ele chega no momento que tudo acaba. Acabou. E aí? Não é mais algo que vai diminuindo, que nem os versos 3, 4 e 5, né? Aqui algo se rompe. São imagens fortes, né? O cordão de prata se rompe. Eu acho que o cordão de prata é a ligação da vida com o corpo, né? O cordão de prata. Algo que sustenta, deixa de sustentar. Gente, eu estava do lado da minha tia do Paulo, mas é minha tia também, de coração, nos momentos finais da vida dela. Foi muito lindo. Ela foi em paz, mas, nossa, de repente, assim, não é de repente, ela estava respirando e aí parou. E foi um alívio para todo mundo, mas a gente sabe que ela foi bem, né? Então, o copo de ouro que se quebra, o que é que está mostrando esse copo de ouro que se quebra? Está mostrando algo precioso. Ouro é precioso, é valioso. Depois que quebra, não dá para recuperar da mesma forma. Eu sei que tem os chineses, tem uma cultura que junta tudo com fio de ouro. Ok, mas tem algo que não dá para juntar com fio de ouro, né?
É algo que quando se despedaça, quando rompe o fio de prata entre a vida e o corpo. Eu vi isso acontecer. Algumas vezes, infelizmente, ou felizmente, né, me mostrou a fragilidade da nossa vida. É isso que o Salomão está falando aqui. O cântaro junto à fonte se despedaça, né? A fonte continua existindo. É o cântaro, né? O recipiente que contém essa água da fonte é que não funciona mais. Nós somos o recipiente que contém essa fonte de vida dentro de nós. E tem uma hora que esse recipiente se despedaça. A roda do lado do poço se desfaz. Aquilo que puxava a água, que fazia a vida circular, para. Né? Muito profundo, né? O que ele está nos mostrando? Que a vida tem um fluxo. E esse fluxo depende da estrutura que sustenta esse fluxo. Nosso corpo. Né? Então, quando essa estrutura não se mantém, o fluxo se interrompe. Né? Mas aqui tem um ponto muito importante. Ele não está falando só do fim da vida. Né? Ele está mostrando para a gente o que acontece quando a vida que a gente vive não está alinhada. Porque a ruptura não é só física. Eu comecei pelo físico, mas também pode ser uma ruptura interna. Eu posso continuar viva e ter uma ruptura interna. Posso, né? Algo dentro de mim que se rompe. Por exemplo, um sentido, um vínculo. Né? Eu tive um vínculo que quando rompeu, eu nunca senti tamanha dor na minha vida como eu senti naquele momento. Né? A força de viver dentro de nós pode se romper. Isso, a força de viver se rompendo, é o que o Salomão vem dizendo, não acontece de uma única vez, mas ela vem como uma consequência de algo que veio antes. Então, esse rompimento que foi uma dor insuportável para mim, olhando agora, ela foi uma consequência de coisas que vieram antes, claro, né? Então, por isso que eu achei que esse verso não é um anúncio do fim. Eu achei que ele é um alerta. Ele é um alerta para aquilo que sustenta a nossa vida, precisa ser cuidado enquanto ainda está inteiro, enquanto tem ligação nas relações, enquanto tem movimento, porque se romper, ele rompe, e não é no começo que ele rompe. Ele rompe quando ele já não se sustenta mais. Salomão está falando de rompimentos, de fim, de ruptura. Então, a pergunta que fica para mim, né, é muito simples, né? Olha só, o que na minha vida está inteiro, né? Mas eu trato como se não fosse importante. O que na minha vida ainda está inteiro e eu trato, tá lá. Eu take it for granted em inglês, né? Está garantido, nada vai mudar. Porque é isso justamente que sustenta o fluxo da vida. E quando isso não é cuidado, aquilo que ainda está inteiro, um dia isso vai se romper. Atenção, atenção. Aviso de alerta. Presta atenção no que está inteiro ainda. Não cuida. Quer dizer, cuida, não deixa romper. Bom dia, Marli. Bom dia. Não deixa romper o que está inteiro. Cuida do que está inteiro. Deu um twistzinho? É. Então, na visão filosófica, eu trouxe Sêneca, né? Ele nasceu, assim, quando Cristo
Morreu, ele tinha, acho que era bebezinho ou muito criança, e viveu até depois de Cristo. Ele nasceu na Espanha e morreu em Roma, né? Então ele fala de algo muito simples, já repeti Sêneca aqui algumas vezes. Não é que a vida é curta, nós é que desperdiçamos, né? Sêneca observa isso, Sêneca, 2000 anos atrás. A gente vive como se a gente tivesse uma vida infinita, né? A gente adia coisas importantes, a gente não toma decisões que precisam ser tomadas, a gente se ocupa com coisas, bobagens, que não sustentam a vida. Isso é o pior de tudo. Nossa, nem me falo, me sinto assim, como eu desperdiço a minha vida com bobagens. E olha que eu sou super atenta, mesmo assim chega uma hora, tem uma vozinha que diz, ah não, só um pouquinho. Ah não, só um pouquinho, já fiz muito. Vou descansar aqui fazendo bobagem. E aí a gente vai se afastando da própria existência devagarzinho. E isso traz uma conversa profunda com Salomão. Porque o verso 6 não fala do processo lento. Quem falou do processo lento foi o verso 3, 4 e 5. Ele fala do momento que a coisa se rompe. E é o que Sêneca diria, né? Que o rompimento não começa ali no fim, onde ele se rompeu, né? Ele começa em cada escolha que foi adiada. A Simone disse que também, né? Como a gente desperdiça tempo, né, Simone? Nossa, Salomão! Ô chamada que ele dá na gente, não? Acorda! Acorda! Por isso que é 7h59, pra gente acordar, né? Então, cada vez que a gente não vive aquilo que é importante, que é essencial, cada vez que a gente se afasta de si mesma, né? A gente está rompendo, está preparando para se romper essa conexão com a vida. Vamos pensar nisso, né? Jung também falava disso, né? Ele traz uma ideia muito importante, Jung. Ele fala assim que aquilo que não é vivido com consciência acaba sendo vivido como destino, né? Eu já trouxe essa frase do Jung, mas vou explorar ela mais um pouquinho. Então, aquilo que a gente faz no mecânico vira o nosso destino, né? Então, aquilo que a gente evita ou aquilo que a gente reprime, aquilo que a gente não integra, Hellinger dizia, gruda na gente. E o Jung dizia que vira o nosso destino, porque gruda na gente. Então, aquilo que a gente evita, aquilo que a gente rejeita, não integra, vira o nosso destino. E vai continuar atuando na gente, né? E aí aparece como ruptura, uma crise, um colapso, uma quebra. Não é castigo, né? É consequência de algo que não foi integrado ao longo do caminho, né? Também tem muito a ver com o verso de Salomão, né? A ruptura, Salomão está dizendo aqui, não é uma coisa isolada, né? Não, é consequência de um processo. Bom dia, Fernanda, querida. Então, a ruptura é consequência de um processo. E qual é esse processo? Um processo de afastamento, de não escutar, né? De não integrar, né? E aí, quando essa ruptura acontece, já não dá mais para sustentar a vida da mesma forma. Por isso que Sêneca, Jung apontam para o mesmo lugar que Salomão. A vida precisa ser vivida enquanto ela está inteira. Quantas vezes eles vão falar isso pra gente até a gente entender? Ricardo, bom dia. Nunca vi o Ricardo com Y. Interessante, bom dia. A vida precisa ser vivida enquanto ela está inteira, enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente tem energia. E quanto a gente ainda pode escolher. Porque aquilo que a gente não viver não vai desaparecer, mas também não vai sustentar a nossa vida. Em algum momento vai se romper. É o que o Salomão está falando.
Dureza, dureza. Estou até aqui me coçando. Então, eu trouxe um livro que talvez vocês tenham lido, se não leram, é muito interessante. Eu já falei dele aqui, mas achei que, enfim, tinha a ver de novo, vou falar dele de novo. Chama-se A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, tcheco, né? Então, o livro, ele acompanha vários personagens. Eu não vou entrar nos detalhes do livro, mas vou entrar na essência do que é importante. Então, ele acompanha vários personagens que vivem, que escolhem, que amam, mas muitas vezes sem perceber o peso real das escolhas deles, né? Eles vivem, amam, escolhem, mas sem se dar conta do peso das escolhas. Quem não, né? A gente escolhe, mas não tem muita noção do peso e das consequências. Às vezes a gente até pensa nas consequências, mas na real a gente não tem muita noção, né? Essa é a ideia central do livro, que a vida acontece uma única vez. Gente, a vida é essa história de reencarnação. Eu vou poder voltar, e vou voltar como sendo, sei lá, uma abelhinha, ou vou voltar como sendo a rainha de Sabá, ou vou... Gente, não sei. Eu só tenho essa vida. Nós só temos essa vida que nós estamos vivendo. É isso que o Salomão está falando. Gente, acorda, só tem essa. Vamos viver essa com consciência, né? Então, e essa vida não pode ser comparada com a vida. A minha vida não pode ser comparada com a sua. A sua é sua, a minha é minha, é única, né? E também não dá para corrigir minha vida. Não dá para ensaiar, não é teatro que eu vou lá e ensaio a mesma cena várias vezes. Não tem repetição. Mesmo quando a vida se repete para ver se a gente acorda, porque às vezes uma situação ela vai se repetindo até a gente entender, né? E mudar de nível. Tem até um filme maravilhoso que, em inglês chamou-se The Groundhog Day. Quem souber me ajudar, como chamou? O Feitiço do Tempo. Maravilhoso. Vou trazer ele aqui. Nossa, eu não lembrei dele para falar hoje. Vou trazer ele aqui nos próximos dias. Então, nesse filme, o dia se repete exatamente igual. E quando o personagem se dá conta, vou dar spoiler, que o dia se repete exatamente igual, ele decide fazer diferente. E aí tudo muda. Não é fantástico? Então, claro que o dia se repete exatamente igual, mas somos nós que temos que fazer diferente se a gente quiser mudanças, né? Não tem repetição. Apesar do dia ser igual, a gente pode fazer diferente para não ser igual, né? Tenso, né? Então, ao mesmo tempo que tudo parece leve, tem essa história do irreversível. Não tem voltar atrás. Não tem eu vou voltar lá e corrigir. Uma vez eu vi uma vez, acho que era um vídeo no Instagram, falando de fofoca. E aí o exemplo que a pessoa dava, pegava um travesseiro de penas, que era antigamente fazia travesseiro de penas, e aí estourava o travesseiro pela janela e voavam penas para todos os lados, que era fofoca. Não tem como recolher depois que soltou a história, né? Então, os personagens do livro, vou voltar para o livro, vai, para de devagar, Débora, acorda. Os personagens do livro, eles ficam adiando decisões, eles ficam evitando se meter nas histórias, deixa eu ficar aqui de lado, né? Eles tentam manter uma certa leveza, não vou me aprofundar. E ao longo do livro isso vai se aprofundando, por isso que chama insustentável leveza,
Né? A leveza chega uma hora que não dá para ficar, né, sustentar, porque tem uma hora que tem que aprofundar, tem que se misturar, tem que agir, né? Tem que se emocionar, tem que fazer alguma coisa, tem que viver, porque aquilo que não é vivido, não é escolhido, não é integrado, não vai desaparecer, né? Fica ali, no vazio. E em algum momento a vida vai cobrar o preço daquilo. E eu achei que tinha tudo a ver com o verso, né? O cordão se rompe, o corpo que se quebra, o cântaro que se despedaça, né? São imagens de algo que não volta ao estado anterior, né? Algo que acontece uma vez rompido, uma vez cortado, uma vez quebrado, não vai ser recomposto da mesma forma, né? Então, Milan Kundera, que é autor do livro A Insustentável Leveza do Ser, ele mostra isso com muita delicadeza, que a vida não se rompe com grandes eventos, tem uma guerra e aí todo mundo morre, não. Ele mostra as pequenas coisas, por exemplo, a vida pode se romper com uma ausência, né? Um adiamento, falta de presença. E aí quando a pessoa percebe, já não está mais no mesmo lugar, já não tem mais as mesmas possibilidades. Então, a literatura aqui está nos convidando para algo bem profundo, né? Para a gente assumir o peso da vida enquanto ela está inteira, enquanto o jarro está inteiro, enquanto o nosso corpo está inteiro, enquanto a nossa emoção, a nossa razão funcionam. E a gente ainda pode escolher, a gente ainda pode participar, né? A gente pode viver com presença. E aquilo que a gente não for viver vai ser perdido, né? E também, se é perdido, não vai sustentar a gente, né? Em algum momento fica insustentável. Bom, o livro Insustentável Leveza do Ser, não dá para ser, né? Vamos sustentar o ser, não a leveza com consciência, né? Para o filme, tem um filme chamado A Matter of Time, em inglês, acho que em português chamou Questão de Tempo, uma questão de tempo. É um filme inglês, né? Então, tem um jovem, história do filme, né? Ele tem uma vida simples, comum, e aí num jantar de família, o pai conta uma coisa incomum naquela família. Ele fala que os homens daquela família têm a capacidade de voltar no tempo. Não para mudar o mundo, mas para revisitar a própria vida, né? Ele não acredita muito, o filho, mas ele decide testar. E aí ele entra num quarto escuro, fecha os olhos e volta. Volta para um momento recente e percebe que ele, nossa, podia ter feito melhor. Dá para corrigir. Oi, Fernanda, é esse o nome do filme mesmo? Uma questão de tempo? Eu não vi, esqueci de pegar o nome em português. Mas se a Fernanda lembrou, então tá fácil de achar, né? Então ele percebe que ele pode corrigir, ele pode refazer, ele pode melhorar. Então, ele começa a fazer isso de uma forma inocente. Deixa eu arrumar isso aqui, né? Eu sei que eu vou escorregar ali, deixa eu tirar a casca de banana para não escorregar. Tem uma conversa que de repente eu poderia ter falado de outro jeito, deixa eu arrumar essa conversa. Deixa eu conquistar a mulher que eu amo, que ela não está me dando bola. Deixa eu fazer de um jeito que ela, né? Vamos evitar os erros que eu cometi. E aí ele conhece uma mulher, né, que é Mary, e ele se apaixona por ela. Então, ele usa esse poder para ajustar
falar tudo direitinho para conquistar. E consegue, né? Então a vida dele tá perfeita, né? Mas devagarzinho tem algo mais profundo que vai começar a aparecer. Ele percebe que por mais que ele volta para tentar controlar tudo, não dá para controlar tudo. Sempre tem alguma coisa que sai do lugar. Ele vai lá, arruma uma coisa, tem outra coisa que sai do lugar. Ele vai, arruma essa outra coisa, tem uma terceira coisa que sai do lugar. Então, algumas coisas mudam o tabuleiro, né? E aí ele se dá conta que as escolhas têm consequências. E mais ainda, ele percebe que mesmo ele podendo voltar, ele não recupera da mesma forma. Porque o tempo vivido é único. Lembra do caso esqueci o nome agora. Me lembra aí o nome do que nasce velho. Falei dele dessa semana, agora deu branco. Né? Tem um tempo da vida de cada um. Que nasce velho e morre bebezinho, morre feto. Como chama? O caso de Benjamin Butler. Benjamin alguma coisa. Então, nesse filme, Uma Questão de Tempo, tem uma cena muito bonita, porque aí o pai dele diz algo que nesse dom que eles têm, tem algo muito importante que ele precisa saber. O importante não é voltar para consertar, né? É viver cada dia como se pudesse voltar, mas não voltar, né? Sem precisar voltar, na realidade. É viver aquele dia sem prestando atenção para depois não ter que voltar para corrigir. É isso. Acho que era isso, né? Viver o dia, viver o nosso dia, viver o dia do filme com intensidade, com correção, com atenção, com presença, porque aí não vai precisar voltar, né? E aí o menino, o rapaz, né, começa a viver de forma diferente. Ele começa a prestar atenção nas pequenas coisas, nos detalhes, porque ele volta o quê? Para corrigir os detalhes que ele não prestou atenção. Então, não prestou atenção no caminho, não prestou atenção nas conversas, nos detalhes, na presença, né? Então, aí tem uma ideia genial. Ele começa a viver o mesmo dia 2 vezes. Uma no automático, como a gente vive normalmente, e o outro com presença. Então, eu vivo um dia como eu vivo normal. E aí eu tenho a capacidade de voltar e viver aquilo sem mudar nada, mas eu estando presente. Não é maravilhoso? E aí ele percebe algo muito profundo. A vida dele já era boa, mas ele é que não estava nela, né? E aí ele entende algo muito, muito forte, que mesmo ele tendo esse poder de voltar, ele decide parar de usar, não precisa, porque viver a vida como ela é, sem corrigir, sem controlar, sem fugir dela, é tudo que precisa, presença. Eu achei que esse filme conecta profundamente com Salomão, quando ele fala o cordão que se rompe, o corpo que se quebra. A vida não é algo que a gente pode refazer infinitamente, né? A vida só acontece uma única vez. O que você sente quando eu falo isso, né? Então, o que sustenta a nossa vida não é o controle. O que sustenta a nossa vida é a presença. Tá aqui, presente, consciente. Eu tô falando, eu sei o que está acontecendo no meu corpo, eu sinto sede, vou tomar o meu chá. Com consciência do sabor, sentindo o chá descer, presente, né? Eu achei que o filme traz uma mensagem muito bonita. Não é sobre a gente evitar essa ruptura que vai acontecer. É sobre
Viver de uma forma presente. Para que a gente não precise corrigir a vida depois. Não é bonito? Viver presente para não precisar corrigir. Né? Perguntas que eu me fiz para hoje. Se a gente pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? O que eu faria diferente? Muita coisa, eu no caso, né? E por que eu não faço isso agora? É isso que eu estou tentando, né? Fazer diferente já, agora, com a minha presença. Né? E aí a pergunta que eu me fiz a seguir é a mais dura. Em que momentos da minha vida eu estou vivendo no automático, achando que eu vou poder corrigir depois? Depois eu corrijo. Eu falei uma bobagem, eu escrevi uma bobagem, eu mandei uma mensagem que eu não devia ter mandado. Hoje em dia dá para apagar a mensagem. Rapidinho, porque se demorar não dá mais. Isso ainda dá. Mas escolhas importantes, né? E agora a terceira pergunta, essa foi a mais dolorida para mim, né? O que ainda está inteiro na minha vida e que eu fico adiando, não estou presente? Aí com vocês, o que ainda está inteiro na sua vida, mas que você, depois eu vejo isso, fica adiando e não está presente? Quanta coisa está acontecendo e eu não estou presente. Vou aproveitar para falar para vocês, porque isso aqui mexeu comigo. Terça-feira que vem, eu vou ter a apresentação do meu neto na escola. Meu neto de 7 anos. Ele falou, vovó, você vem? Eu falei, vou. Que horas é a apresentação? Às 8 da manhã. Normalmente eu teria dito, vovó não pode, porque a vovó tem live. Mas hoje não. É importante para ele chamou a vovó vai e a gente vai fazer a live na volta, talvez meio-dia, 11, meio-dia, eu vou ver o horário, vejam qual é o melhor horário para vocês, que eu vou fazer mais tarde, porque não tem depois, né? Apresentação do meu neto de 7 anos é terça-feira, ou eu vou estar ou eu não vou estar, e eu quero estar. Perceberam? Né? Não quero adiar, porque não vou poder voltar. É isso, né? Vamos para a nossa meditação final? Solta o ar. Vamos fechar os olhos. Como sempre, inspira, segura e solta pela boca bem devagarzinho. Mais uma vez, inspira, segura e solta. Enquanto você solta pela boca, vai sentindo o corpo, né? Sente o apoio dos seus pés, sente o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Vamos imaginar um dia na nossa vida. Um dia comum, né? Nada de especial. A gente acorda, o que acontece? Levanta e começa a viver aquele dia. E vamos perceber quantas vezes a gente faz isso no automático, sem estar realmente presente. Quantas vezes? Né? Então agora, devagarzinho, vamos tentar viver esse mesmo dia de novo. Mas dessa vez com presença, como no filme. Como seria todos os atos que a gente fez com presença. Olhando diferente, escutando de forma diferente, sentindo. Todas as pequenas coisas começam a ganhar vida, não é mesmo?
os nossos encontros têm muito mais verdade porque a gente está presente. Cada momento tem um valor imenso porque a gente está presente. Respira. Percebe. A gente não precisa voltar no tempo para viver com presença, né? Esse dia já está aqui. É hoje. É agora. Se você puder repetir em voz alta, maravilhoso. Se não puder, repete para o seu coração. Diz assim: eu escolho estar presente hoje. Todos os dias da minha vida. Eu escolho estar presente. Eu escolho viver o que é meu. Eu escolho viver o que é meu. Eu escolho não adiar mais a minha vida. Eu escolho não adiar mais a minha vida. Sente no corpo o que acontece quando você fala isso. É algo possível, super simples, real. Percebe? A vida não está pedindo perfeição. O que a vida está pedindo? Presença. Respira mais uma vez. E devagarzinho, quando fizer sentido, abre os olhos, volta para cá. Se esses ensinamentos do Rei Salomão fizeram sentido para você, não deixa para depois, né? Porque a vida não é algo que a gente corrige lá na frente. A vida acontece agora. Né? Para quem entrou agora, Heloísa, bom dia. Essa live vai ficar aqui no Instagram por alguns dias, mas todas as lives do Rei Salomão ficam gravadas no YouTube, no canal. Você procura na busca @Rei Salomão Live, Live, tudo junto, Rei Salomão Live, Live. Então lá todas as gravações dos vídeos e você também pode receber a transcrição do vídeo fazendo parte da comunidade do Rei Salomão que está aqui em cima. É só clicar, você entra e já vai receber a partir de hoje a transcrição dessa live, né? Heloísa que entrou agora. E é exatamente por isso, né, que a vida, a gente não corrige a vida lá na frente, né, que eu vou me aprofundar nesse tema no dia 29 de abril agora. Belinha, bom dia, entrou agora. Estamos encerrando. No dia 29 de abril eu vou dar uma aula gratuita, onde eu vou ensinar você a sair desse lugar de repetição. Né? Vou te ensinar a se posicionar de uma forma diferente na vida, a partir, claro, de um olhar sistêmico. Então, você que já está aqui é minha convidada especial. E também, se você é de São Paulo, venha no dia 30, vamos ter um grupo de constelação, toda a última quinta-feira do mês, temos constelação. Já estou abrindo as vagas para participar e para constelar. E você também está super convidado. Então, se você sente que é hora de parar de adiar, né? Começar a viver no presente, se posicionar perante a vida de uma outra forma, talvez esse seja o próximo passo. Tanto a aula do dia 29, como a constelação do dia 30. Espero vocês. Tenham um dia maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais um recado aqui. Não? Então tá ótimo. Seguimos com alma e com sentido. Um beijo carinhoso, bom final de semana. Aproveitem com presença. E nos vemos às 7h59 de segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.